CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Você sabe o que é constelação familiar? Esta abordagem é usada na resolução de conflitos judiciais ou extrajudiciais em diversos países. Na prática, este tipo de abordagem terapêutica pode ajudar a resolver questões, contribuindo para o fim de conflitos familiares, facilitando o diálogo. Com a pandemia de Covid-19, a atividade passou a ser oferecida gradualmente de maneira online. Então, essa ajuda aí está sendo usada, né? Esse tipo de trabalho, de abordagem terapêutica, está sendo usado na resolução de conflitos, questões judiciais, inclusive. A gente vai trazer esse assunto agora aqui no quadro CBN Direito. Nós estamos aí entrando em contato. Já estávamos aqui com a defensora pública Jamile Gonçalves Serra Azul para falar sobre esse assunto com a gente. Caiu a ligação, mas a gente já está retomando contato com ela para poder abordar isso. Então participe com a gente aqui. Você sabe o que é constelação familiar? Mande a sua mensagem aqui pra gente pelo 999323500, repetindo, 999323500. Participe, traga esse assunto aqui pra gente também, se você tem alguma opinião, tá? Agora sim, restabelecemos nosso contato com a defensora pública Jamile Gonçalves Serra Azul. Bom dia, defensora. Bom dia, consegue defensora. Me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Você consegue me ouvir? Agora sim. Estou ouvindo muito bem. Bom dia, viu? Obrigada aqui pela sua participação no Jornal CBN Campo Grande. Consegue me ouvir? Eu estou te ouvindo. Ok, então eu já vou partir para a primeira pergunta aqui, defensora. A gente está falando então de constelação familiar, né? Essa abordagem terapêutica que pode ajudar a resolver conflitos judiciais ou extrajudiciais, algo que na pandemia, inclusive, começou a ser oferecido de forma online. Então eu queria que a senhora começasse explicando isso para a gente. Sim, primeiro, bom dia novamente, né? Cumprimentar a todos e todas os ouvintes, a rádio pelo convite, pela oportunidade, né, de abordar o tema. A constelação familiar é uma abordagem desenvolvida pelo terapeuta alemão Bert Hellinger, e ele percebeu que existem algumas leis que vigoram em todos os relacionamentos, que seriam leis naturais, tendo as pessoas ciência ou não. E a partir desse conhecimento, o juiz Sam Storch passou a utilizar na sua vara de família. Na primeira comarca que ele utilizou foi próxima à cidade de Salvador, né, na Bahia, e Castro Alves, salvo engano. E a partir dessa experiência, ele começou a ter resultados incríveis, né? Chegou a ter 100% de acordo nos processos judiciais que ele iria julgar, e as próprias partes passaram a entender qual seria, né, a melhor forma de resolver, sem esperar o Poder Judiciário. E esse movimento começou aqui no Brasil, mais ou menos, de aplicação, né, no sistema de justiça, 2010, 2014, né, mais ou menos. 2015 a gente teve um boom, teve reportagem no Fantástico, então as pessoas passaram a se interessar mais pelo tema, e ele foi premiado. E aí foi uma prática que foi, né, sendo aplicada em todas as instituições. Começou com o Poder Judiciário, mas hoje você tem delegacia, defensoria, Ministério Público, advocacia. Temos mais de 100 comissões na OAB de Direito Sistêmico, em razão das práticas que têm sido bastante exitosas, né? E como funciona isso para que as pessoas possam visualizar, né? Elas estão aqui ouvindo a sua explicação. De que forma dá para a gente trazer essa informação para que elas visualizem como é feito isso, né? Pelo que eu pesquisei aqui, esse conflito, ele é colocado ali de forma que outras pessoas que não conhecem os envolvidos façam o papel, né, da família, por exemplo.
Seria isso, assim, defensora? Explique pra gente. Eu vou usar a analogia que uma professora minha, Cristina Laguno, que foi a pioneira de utilização dela da constelação na Argentina, faz. Ela diz o quê? Quando uma criança, um recém-nascido, ele tá com fome, ou ele tá sujo, ele chora, né? Ele chora, tem sempre a mesma reação. Ah, o dentinho tá nascendo, chora. Tá com dor de barriga, chora. Tudo ele chora. Com o passar do tempo, a mãe e o pai vai dizendo: ah, você tá com fome. E aí ele passa a entender que aquela necessidade que ele tá tendo é fome. E aí ele passa a dar nome a cada dor que ele tem, né? Ah, o dentinho tá nascendo. Então ele sabe que aquela dor dele é ligada ao dentinho. E a partir daí ele consegue identificar o que cada necessidade dele que ele tem e tentar, né, indicar pro pai e pra mãe o que ele quer. Aí ele passa a indicar, pega o dedinho e aponta para o copo de água. Então, com a constelação familiar, a pessoa procura um terapeuta, né, uma pessoa que fez uma formação, e ela coloca um problema. Hoje a gente trabalha cada vez mais em silêncio. Então, o terapeuta ele tem que saber o mínimo possível. Você coloca um tema, né, dinheiro ou divórcio, e a partir daí são escolhidas pessoas, ou bonecos, ou âncoras. Existem várias formas de realizar essa abordagem. Por exemplo, o SAMI, ele faz no tribunal do júri, ele chama partes de vários processos, coloca todo mundo ali no auditório, e ele explica as ordens do amor, que é pertencimento, hierarquia, equilíbrio, e depois pergunta se tem alguém, né, que queira colocar uma situação. Aí a pessoa vai, né, e fala brevemente, né, eu estou com um problema... Não sei se retomou. E aí, estou com um problema de divórcio. Aí, escolhe uma pessoa para te representar. E aí, uma pessoa sobe no palco e passa a ser aquela pessoa, né, que procurou. Aí, uma outra pessoa vai ser, por exemplo, o próprio processo judicial. Outra pessoa vai ser o filho, outro marido. Às vezes não precisa você colocar todo mundo. Às vezes basta colocar, por exemplo, a pessoa e o processo judicial, ou o juiz. E a partir daí entra em ação o campo, né? Que a gente fala que é a conexão que existe entre todas as pessoas, né? Na ciência, isso é explicado pelo biólogo Rupert Sheldrake, que assim como os animais, por exemplo, eu não preciso dizer para o meu gato que aquela planta é venenosa. Ele sabe que aquela planta é venenosa, porque tem uma informação geracional que ele traz. Então, da mesma forma, nós temos isso com os nossos membros, os membros da nossa família, né? Quantas vezes acontece de nossa mãe, nosso pai ligar, ai, sonhei com você, falar alguma determinada coisa, porque nós estamos conectados. Então, a partir disso, as pessoas que estão ali representando, elas têm determinados, né, vai mais para frente, vai para trás, e a partir do movimento que aquelas pessoas têm ali, o terapeuta vai dizer, né, olha, sugiro você, o que você acha de falar tal frase, que a gente fala que são as frases sanadoras, né, e o que é mais importante, na constelação, não adianta você fazer várias constelações, você está tirando foto de uma mesma situação. Então, a constelação, ela traz uma imagem para você, a imagem que está te causando dor, assim como a criança, né? Então, a mãe, a constelação ali, o terapeuta vai fazer o papel da mãe e do pai. Olha, você está sentindo dor em razão disso. Então, a tua necessidade é olhar para isso. Agora, a pessoa que vai, né, dizer se vai realmente tomar uma outra atitude ou não. É uma possibilidade de trazer para a consciência a causa de fundo do conflito. Mas lembrando que, só para finalizar, o direito sistêmico ele não é só constelação familiar. Mas a própria aplicação das ordens do amor, as posturas sistêmicas, os exercícios. Então, a constelação familiar é uma das abordagens. Mas tudo do direito sistêmico se baseia no Bert Hellinger. Defensora, e quais são os resultados disso para a resolução de conflitos, né, judiciais? A gente tem números disso, os impactos, então, já desse trabalho sendo usado, principalmente de forma online, agora por conta da pandemia, né, aumentou. O que a gente pode trazer de resultados? Sim. Hoje, por exemplo, na comarca de Corumbá, eu tenho realizado as oficinas das famílias.
Então, todas as partes que procuram a defensoria na área de família, que vão ser atendidas na área de família por mim, especificamente, a gente realiza uma prévia conversa online, né? As pessoas recebem um convite pelo WhatsApp, e neste convite eu vou trabalhar essas ordens do amor. Sobre a questão, por exemplo, de você excluir um genitor. Às vezes você tem uma medida protetiva, a medida protetiva é contra você, né? Na verdade, a favor de você contra o genitor. E aí você vai e afasta o filho, né, do pai. E aí a gente conversa sobre esse processo de exclusão, como isso gera danos na criança, a alienação parental, que tudo isso vai de encontro às ordens do amor. A primeira ordem do amor é o pertencimento. Então, quando a gente afasta um genitor, afasta um pai de um filho, a gente está excluindo 50% do nosso filho. Está dizendo que 50% do nosso filho não presta, né? Então, a gente, a partir dessa conversa, a gente percebe que as pessoas depois são encaminhadas para o atendimento jurídico, né? A gente tem um apoio do Sejusc, e elas já vão com uma outra mentalidade. Porque, às vezes, uma simples consciência, né, dos danos que determinadas posturas fazem, as pessoas já realmente, olha, eu não quero mais agir assim. Então, muitas mães, muitos pais que nos procuram, quero guarda unilateral, quero a guarda só para mim. A partir desse primeiro contato, eles já falam, não, o que eu quero é regulamentar o direito de convivência do outro pai. Então, a gente, agora, aqui, eu não estou aplicando ainda a constelação, porque eu prefiro fazer ela presencialmente. Mas na minha outra comarca, Rio Negro, eu apliquei, a gente fez as vivências com as vítimas e agressores de violência doméstica, e com todos os boletins de ocorrência, né, que tinham sido firmados no ano de 2019. Todos os casais que participaram das 3 vivências, não houve depois nenhum registro de novas ocorrências. Então, casais que muitas vezes viviam na delegacia, pedindo protetiva, depois revogavam a protetiva, eles mudaram esse padrão. Eu oficiei 1 ano depois para saber como é que estavam aqueles casais, e todos os delegados das 3 cidades que a gente utilizou responderam que não houve novos registros de ocorrência. Com as oficinas das famílias aqui, a gente tem tido, eu aplico uns questionários, né, de avaliação para que eles digam como é que foi a experiência, enfim, e quase 99% falando o quanto foi importante, um resultado bastante positivo. E a gente repercute isso nos números de acordo, né? Então, em 2019, eu tinha feito um comparativo. Quando a gente utilizava as frases sistêmicas, que são, por exemplo, agradeço por tudo que vivemos juntos, mas agora sigo em frente. A gente coloca nas petições isso. E fala isso para as partes, né? Olha, vocês estão finalizando aqui um relacionamento, mas é importante olhar que esse relacionamento deu certo, vocês tiveram um filho, coisas boas vocês vivenciaram. E nesses acordos que a gente colocava essas frases, a gente teve 100% de cumprimento dos acordos, em detrimento dos outros que a gente não colocava as frases, uma média de 10% de descumprimento. Então, o que o direito sistêmico promove é uma pacificação interna, né? Quando a gente fala essas frases, a gente vê na expressão das pessoas uma sensação de alívio, como se estivesse tirando um peso. Porque por mais que estejam ali num conflito de relacionamento, sabe que aquele relacionamento trouxe coisas boas também. Não tem como dizer. Eu sempre pergunto, mãe, pai, vocês gostariam que o filho de vocês fosse diferente? Vocês queriam um outro filho? E 100% das respostas, não, eu não trocaria meu filho por nada. Fala, então, ainda bem que foi com esse pai, ainda bem que foi com essa mãe, porque senão seria um outro filho. Defensora pública conversando aqui com a gente, Jamile Gonçalves Serra Azul, falando sobre direito sistêmico. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação. Um ótimo dia, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, me coloco à disposição, convidando aí os ouvintes, as ouvintes, a conhecerem mais pela temática. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.